a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como vocês estão? Hoje vai ser um podcast um pouco diferente, um podcast extra, numa entrevista que eu fiz com o professor Guto Moliani, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele é professor de Comunicação Organizacional dentro da UTF-PR, e ele tem um mestrado que eu achei muito interessante quando eu estava procurando o caso do Maníaco do Parque, que se chama A Autoria e o Estilo na Imprensa Escrita, o caso Maníaco do Parque. Me chamou bastante atenção, eu fui atrás dele, ele prontamente me respondeu, a gente trocou algumas mensagens, ele foi super receptivo, foi super legal, mas acabou que ele respondeu um dia depois do que a gente tinha publicado o episódio. Caso você não tenha ouvido o nosso episódio do Maníaco do Parque, dá uma voltadinha lá, dá uma recapitulada para ver como foi o caso, para entender melhor esse episódio. Foi uma entrevista e ela não foi gravada ao vivo, ele me mandou os áudios e respostas, eu mandei as perguntas, ele me mandou as respostas, e aí vai ficar nessa dinâmica. Vocês já devem saber sobre o caso do nosso Instagram, que foi hackeado. Se vocês puderem seguir o nosso novo Instagram, é apenas _podcast_, dá uma força. Queria agradecer todos que já seguiram, que comentaram, vocês são maravilhosos, é por isso que a gente está aqui fazendo esse podcast. Então, vamos para a entrevista. São 4 perguntas, então eu vou começar com a primeira. O que te levou a fazer o mestrado que resultou na dissertação A Autoria e o Estilo na Imprensa Escrita, o caso Maníaco do Parque? Bom dia, tudo bem? Eu vou falar um pouco das minhas pesquisas, né? Veja, eu sempre me interessei pelo jornalismo e pela forma como o jornalismo trabalha a construção da imagem pública, né, das pessoas, né, das organizações, tanto na área política quanto em outras áreas, né, no esporte, área de economia. Então, quando eu iniciei o mestrado, a minha proposta era entender a forma como a imprensa trabalhou a imagem dos candidatos, né, durante a eleição presidencial. Naquela época era o período da reeleição do Fernando Henrique, então a minha intenção era comparar os dois Fernandos, né, como que a imprensa construiu a imagem do Collor como caçador de marajás, e do Fernando Henrique, que era um sociólogo, como um sujeito muito voltado para a questão econômica, né, por ter feito o Plano Real e tudo, né, tirando o mérito do presidente da época, que era o Itamar Franco. Aí, ao longo do mestrado, eu percebi que isso não era uma coisa tão empolgante assim, sabe? Eu não estava muito animado com essa escolha e repensei a escolha a partir de uma reportagem da imprensa, né? A imprensa fez uma reportagem, não lembro se não foi a Veja, a Época, não lembro que revista foi, fez uma reportagem dizendo que o maníaco recebia centenas de cartas, né, por mês, de mulheres propondo relacionamento para ele. E isso me instigou, porque eu fiquei pensando, mas poxa vida, né? O cara é acusado de sequestrar e matar mulheres, e como é que esse sujeito recebe cartas das mulheres propondo relacionamento? Então eu fui investigar isso, né? Na biblioteca, fui ver os jornais mais antigos e tal, para ver como é que essa imagem tinha sido construída. E daí me interessei, né, pela forma como
a imprensa abordou o caso, né? Então, isso foi o motivo que me levou a estudar o caso do maníaco do parque. Hoje, por exemplo, eu trabalho em outra vertente de pesquisa, né? Os meus estudos posteriores, eles, apesar de se voltarem ainda para a questão do jornalismo, estão mais relacionados à questão do trabalho, né? Mas não só do trabalho do jornalista, do trabalho dos comunicadores. Então, essa relação entre comunicação e trabalho é que tem me tomado o maior tempo nas pesquisas, né? Nesses últimos 2 anos, eu participei junto com o Centro de Pesquisas em Comunicação e Trabalho da Universidade de São Paulo. Eu sou um dos pesquisadores desse centro, na elaboração dos relatórios de como trabalham os comunicadores no período da Covid, né? Fizemos uma pesquisa em 2020 e repetimos a pesquisa em 2021, analisando os dados todos. E também fizemos agora, no final do ano, uma pesquisa sobre o perfil do jornalista brasileiro, né? Aí em parceria com a Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina. Então eu tenho voltado meus estudos mais para a área do trabalho. Mas sempre, né, relacionado a essa questão de como a imprensa trabalha essas construções de imagens, né? Então é algo que ainda me interessa, mas agora não é mais minha área de estudo. Dois. Em sua dissertação, você fala sobre a construção da imagem mítica de Francisco de Assis Pereira. Poderia dizer qual a importância da mídia jornalística para como se dá a construção desse personagem na sociedade brasileira? Construção da imagem do Francisco Pereira, né, que é o maníaco do parque, a gente tem que entender primeiramente, eu entendi isso no mestrado, que a imprensa não trabalha com vazio de informação, né? Não existe isso. Então, se você não quiser falar, por exemplo, para a imprensa vai encontrar alguém que fale, né? Em todas as áreas e todas as situações, né? Porque acredita-se que há um interesse, né, naquela informação. No caso do Francisco, especificamente, tá, ele tinha desaparecido, né? Quando o caso ganhou repercussão na imprensa, ele sumiu. Trabalhava numa empresa de entrega de gás e sumiu. E daí a imprensa, os jornalistas foram atrás dessas informações, né? Quem que é esse sujeito? E foram entrevistar as pessoas que conviviam com ele. Para as pessoas que conviviam com ele era uma pessoa fantástica, né? Um sujeito boa praça, um sujeito namorador, né? Um sujeito que convencia as outras pessoas das suas ideias e vontades, etc., né? Então, ele foi caracterizado, mais ou menos, como um Dom Juan, um patinador habilidoso, né? E um Dom Juan. Como a polícia estava no início dos processos de investigação, né, o peso das afirmações policiais era menor. E com essa história do bandido charmoso, do conquistador, etc., isso deu mais repercussão, né? Então a gente tem que entender também a imprensa a partir da repercussão das informações que ela veicula. Então, com a repercussão, mais esse viés, né, do bandido encantador, né, se sobrepôs ao criminoso frio, né, que assediava as moças e as obrigava a ir para o Parque do Estado, né? Então, na época, por exemplo, assim, não se questionava, né, como é que uma moça, né, ia entrar no meio do mato, seguindo o sujeito por livre e espontânea vontade, só com base na conversa dele. E aí você percebe em pequenos trechos das reportagens que em uma situação ele usava faca, em outra situação ele usava revólver, então, mas isso ficou envolvido, né, muito mais pela história
do bandido charmoso e tudo. Então foi dessa forma que a imprensa construiu essa imagem, né? Isso aconteceu em outros casos também, né? No caso do bandido da luz vermelha, né? Que se dava muito mais ênfase à questão da lanterna vermelha do que da violência que ele cometia. No caso do Lúcio Flávio, né? Que também é um bandido famoso, Leonardo Pareja e tal. Então é um perfil de comportamento da imprensa. Três. Nesse caso, a revista Veja tem um papel central para a confissão de Francisco, tendo a cara do assassino na capa com as letras "Fui eu". Como avalia a cobertura da revista sobre o caso? E que conselhos daria para quem não ocorra a romantização de assassinos? Importante, sabe? Apesar de todos já estarem convencidos na época que ela fez essa reportagem, né? Teve um peso significativo a capa com o bandido, né? Porque ele já estava preso, inclusive, e daí se questionou a postura da jornalista na época, na forma como obteve a confissão dele. Tá? A Veja tinha um papel significativo, claro, porque é a principal revista, né, de circulação semanal no Brasil, mas os veículos de comunicação também tiveram, né, um grande peso, né, os veículos televisivos, né. A mídia televisiva, ela ainda, apesar da perda da audiência e perda de espaço para a internet, ainda mantém esse domínio, né, sobre o imaginário. Então, a Veja, sim, teve um papel significativo, mas outros meios também contribuíram, né? Eu que me foquei, no caso da pesquisa, nos meios impressos, porque era mais fácil obter esse material. Hoje em dia, nós temos um outro tipo de problema. Tá? Nós temos redações mais jovens, né, nos veículos de imprensa, com um trabalho jornalista mais precarizado, que quer dizer que os sujeitos trabalham mais horas e recebem menos, né, para isso, com uma postura de terceirização de reportagens, né, para veículos alternativos de imprensa. Então, as equipes de redação hoje que investem em reportagens não estão mais nos próprios veículos de comunicação, né? Então, tudo isso contribui para que a imprensa seja ainda mais superficial, né, e menos cuidadosa na checagem dos dados, que é importante, né? Quer dizer, assim, o jornalista ele tem que ter um papel de reflexão sobre aquilo que ele está noticiando. Então, tem casos, por exemplo, que isso não aconteceu, né? O mais famoso que a gente tem é a escola base, mas há outros casos, né? Por exemplo, essa anulação da questão da sentença do ex-presidente Lula é algo significativo, né? Eu não vi na imprensa ninguém questionando como o Tribunal Regional Federal não percebeu determinadas coisas que o STF percebeu. Então, isso são silêncios que a imprensa traz e que, na realidade, deveriam ter sido objetos lá atrás do questionamento jornalístico, né? Então, nesses casos de crimes, né, a grande questão está relacionada à capacidade de reflexão e de ouvir os diferentes lados que o jornalista deve ter, que tem sido cada vez mais difícil. Mas hoje em dia a imprensa é só mais um, né, dos lugares de construção dessa imagem, né? Então, com a internet, né, que na época estava engatinhando, e com o surgimento de inúmeros veículos de imprensa alternativa, né, independente da ideologia, né, nós temos um fantástico espaço de discussão e que vai ser apropriado dependendo dos interesses. O que a gente se preocupa é que cada vez mais o interesse está pautado no atingimento da meta exigida pelo logaritmo,
Tá? E qual o logaritmo? Qualquer um, do Google, do Facebook, sabe? De outras redes sociais, né? Então, há uma interferência, né, desses logaritmos na forma de se produzir jornalismo, e isso é bastante significativo, né? Acredito que as entidades de classe do jornalismo têm que discutir isso, esse papel, porque isso é algo que afeta a produção do texto, né? Então tem essa cultura do clique, e você deve escrever de acordo com as normas de CEO, né? Então há que ter no jornalismo um debate ético sobre isso, importante, porque isso reconfigura a atuação dos profissionais. Tá? Mas sem esse debate, os jornalistas ficam à mercê de um código de ética, por exemplo, que não tem tanta funcionalidade hoje, com um imaginário do jornalista heróico dos anos 70. Tá? Então, as entidades de classe devem propor, sim, um novo debate, uma nova configuração para a atividade jornalista, a partir dessas mudanças que tivemos na sociedade. Aí eu acho que nós temos condições de inibir melhor um surgimento de casos como esse, de romantização dos marginais. Seu mestrado foi defendido em 2001. De lá para cá teve uma revolução digital, a qual mudou a nossa forma de se comunicar, de ter a informação, notícia em nossa palma da mão. Como você avalia a construção da narrativa via redes sociais e os perigos do volume de informações que temos hoje em dia? Tiago, eu acho que essa mudança, né, que a gente chama aí de revolução digital, ela pode ser encarada ela como para o bem e para o mal. Mas tudo vai depender do sujeito, né, que está na frente da tela. Né? Porque você tem hoje uma quantidade de informações e possibilidades de acesso à informação gigantesca. Mas esse sujeito tem que ser estimulado a ir atrás dessa informação. Porque se combate as questões das notícias falsas, sim, mas isso já existia antes. Né? Já existiam notícias falsas, jornais sensacionalistas, informações que buscavam só atrair o leitor pelo título, tudo isso já existia antes da internet. Né? Informações não verificáveis, né? Sim, acontecia também, né? Tanto na imprensa hegemônica, né? Independente do espectro ideológico, né? Comunicações radicais de grupos também existiam. Então, a questão é, como é que nós vamos instruir essa pessoa que está na frente da tela a ser uma pessoa que consiga acessar informações de qualidade e ter qualidade na sua argumentação e no seu discurso e, consequentemente, nas suas decisões. Vai depender também do comportamento da imprensa, né, e do comportamento das autoridades públicas de regulação disso. Então, a gente fala em regulação, por exemplo, né, e imediatamente já vem os ataques dizendo que a gente quer controlar a imprensa e controlar a informação. Não, e não é nada disso. Né? É como um marco civil da internet. Nós temos que ter alguma regulação nesse processo para balizar, para que as pessoas se balizem, né, nas suas escolhas. Né? Não pode ser uma coisa assim de qualquer um fazer o que quer e achar que está fazendo jornalismo, por exemplo. Não. Há que a sociedade e as entidades jornalísticas decidir o que é o jornalismo e que características ele tem e quem vai fazê-lo. Né? Já que não há obrigatoriedade do diploma para a formação desse profissional. O processo de informações e fake news, etc. É super prejudicial para o desenvolvimento, né, da sociedade. A gente viu isso aí no caso da Covid. Né? Entendeu? Até que ponto que o sujeito pode ter liberdade para espalhar mentiras ou para atentar contra instituições.
Porque, apesar de eu não concordar com algumas instituições, eu posso trabalhar para que ela seja modificada e não para destruí-la, né? Então, são debates importantes que vão trabalhar muito mais com o sujeito, né, do que propriamente com a informação que esse sujeito recebe, né? Mas temos que cuidar dessa qualidade das informações que esse sujeito está recebendo. Tá? E com relação ao volume, apesar do volume ser ilimitado, né, os nossos interesses, né, pessoais normalmente são muito limitados, né? Então, minha maior preocupação é o que vai ficar fora disso. A falta de possibilidade das pessoas terem acesso a coisas que são importantes de serem ditas e tratadas na sociedade, pela sociedade, e coisas que não despertam interesses nos algoritmos, né? Então, são essas as questões que mais me preocupam, e eu espero ter ajudado vocês aí, tá bom? Falou, um abraço, até, tchau. Então, o professor Guto, ele deixou uma despedida. Gostaria de agradecer muito ele por ter respondido. Peço desculpas pela demora, professor. Realmente sua contribuição era para ter saído antes, mas saiu num episódio extra que eu acho muito válido, acho legal e que gostaria de agradecer. E mostrar que como é legal, como é produzido conteúdo científico nas universidades e como elas têm que ser difundidas para o público em geral. Então, você nos ajudou a fazer isso e eu acho sempre muito incrível. Ô, Thiago, e por fim eu queria agradecer, né, essa possibilidade de falar sobre isso, né? Há importantes grupos aí na universidade brasileira, né, que estão trabalhando, né, com essas discussões sobre a imprensa e sobre o jornalismo, né? Há um grupo significativo na UFSC, né? Tem o grupo ali do CPCT em São Paulo, também na ECA, na Universidade de São Paulo. Então, é importante que a gente dê espaço para esses debates, para a gente melhorar esse processo de informação e de compreensão acerca do jornalismo. E eu agradeço a participação e me coloco à disposição aí se vocês precisarem de mais alguma coisa, tá bom? Obrigado e um abraço. Gostaria de agradecer e o episódio termina por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio um pouco diferente.